Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sobre este tema, procurar, sabendo que ele descerá depois para a especialidade, e portanto não vamos fazer aqui uma especialidade, depois estamos a fazer o primeiro debate sobre esta matéria, mas procurar falar sobre aquilo que nos trouxe aqui, que é a Lei de Política Criminal, agora para o biénio 23-25. E falando sobre isso, começar por dizer, em primeiro lugar, aliás o que já foi dito pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, não pode deixar de ser dito que há um ano de vazio, de prevenção e de crimes de investigação prioritária. Bem ou mal, concordes ou discordes, a Lei de Política Criminal tem que existir em todos os biénios, não existiu o ano anterior, tivemos aqui um ano vazio, sem existência de uma Lei de Política Criminal. E isto não pode deixar de ser dito quando estamos a avaliar o período do biénio subsequente. E já agora, Sra. Ministra, se me permite, um pormenor só. Como estamos a avaliar a lei? O artigo 18º diz que ela entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, o que é certamente um lapso, porque entra em contradição com a lei quadro que obriga a que seja 1 de setembro. Portanto, só dê nota só aos serviços para corrigirem isto, porque não pode, obviamente, ser aprovado aqui por uma questão de forma que não é de sumenos. Depois dizer, relativamente à proposta do Partido Comunista Português, que temos alguma dificuldade em compreender a crítica que se faz à imiscuição desta Assembleia e do patamar executivo e legislativo em geral sobre as matérias de política criminal. Tenho muita dificuldade, porque qualquer partido que aqui esteja presente, aqui dentro ou lá fora, sempre que surgem fenómenos de criminalidade novos ou em números crescentes, critica, apela a maior atuação das polícias, apela a que seja atribuída priorização ao combate a um determinado crime. Então tenho alguma dificuldade em compreender como é que no dia-a-dia do combate político estão sempre com essas exigências, e bem, e depois, um pouco influenciados pela tese defendida pelo Ministério Público, aqui já acham que há uma imiscuição do poder político. Não estamos de acordo, Sra. Deputada Alma Rivera, e por isso somos naturalmente favoráveis a que exista uma lei de política criminal. Mas, Sra. Ministra, quanto a questões substantivas, tenho 2 dúvidas e uma proclamação. A primeira dúvida: a Lei de Política Criminal anterior referia-se às vítimas particularmente ou especialmente vulneráveis, discriminando-as todas. Dizia-se assim: as crianças, os jovens, as mulheres grávidas, as pessoas idosas, os doentes, as pessoas com deficiência e os imigrantes. Era o que estava. Na lei atual, alteraram esta expressão por vítimas especialmente vulneráveis. Não está mal, porque em vez de ter o catálogo todo, no fundo concentra naquela que é a definição do artigo 67 do Código de Processo Penal. O problema é que em todas as 5 vezes que se refere às vítimas especialmente vulneráveis, põe vírgula, incluindo imigrantes. E nós não conseguimos compreender a razão pela qual os imigrantes se discriminam das outras vítimas especialmente vulneráveis. Ou dito de outra forma, se todas elas são metidas no mesmo saco, permita-me a expressão, nós compreendemos. É a definição do Código Penal. Agora, erigir os imigrantes e não erigir, ou seja, não dar destaque político, porque é uma opção política, às crianças, aos jovens, às mulheres grávidas, às pessoas idosas, aos doentes e às pessoas com deficiência, é algo que não conseguimos compreender. Da mesma forma, também não conseguimos compreender que na anterior Lei de Política Criminal tivesse um artigo 21º que dizia que tinha lá a avaliação da criminalidade associada à corrupção. Sem prejuízo do que disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, que efetivamente está como crime de investigação e prevenção prioritária, havia um artigo próprio, agora não existe, e gostaríamos de saber porquê. E terceira nota, para terminar, uma proclamação, como disse. Há uma opção política que é tomada nesta Lei de Política Criminal: alterar a catalogação por fenómenos criminais, como existia até aqui, para haver uma catalogação por tipos de crime. Ou seja, deixam de ser criminalidade violenta e grave e passa a ser o crime em concreto que é cometido. Achamos mal. A Lei de Política Criminal esteve 8 anos consolidada com fenómenos criminais. Vou até citar a Sra. Deputada Cláudia Santos, que disse: isto não podem ser assuntos tratados como assuntos de juristas. Tem toda a razão.
Escrevi precisamente por isso. E precisamente por isso é que somos contra que se altere a catalogação de fenómenos criminais para tipos criminais, porque o torna menos inteligível, porque o torna menos acessível, mais difícil de participar pelo debate político e pelo debate dos cidadãos, mas sobretudo porque não corresponde ao RASI. Porque o RASI não está organizado, a sua catalogação, por tipos criminais, mas antes por fenómenos criminais, como estava a Lei de Política Criminal. Portanto, Sra. Ministra, para concluir, dizer assim, nós não podemos tomar uma opção na Lei de Política Criminal, ter uma opção diferente no Relatório Anual de Segurança Interna. Isto dá a ideia que as coisas estão feitas sem grande nexo e é preciso conexão, sobretudo quando estamos a tratar de assuntos sérios como estes. Muito obrigado.